Oi, tudo bem? Hoje eu vou trazer nesse vídeo alguns óleos essenciais relacionados ao elemento terra, que é o segundo elemento aqui de uma série que eu comecei, falando dos óleos essenciais e a relação com os quatro elementos da natureza. Então, o primeiro que eu fiz foi da água, e eu trouxe três óleos essenciais que são ligados a esse elemento, e hoje eu vou falar um pouquinho do elemento terra pensando no que ele representa na nossa vida, no nosso comportamento, e como que a gente pode associar a psicoaromaterapia e o uso dos óleos essenciais com o equilíbrio dos quatro elementos, de uma forma um pouco mais abrangente aqui, né? Eu trago aí nesses vídeos algumas informações do que eu aprendi na psicoaromaterapia, na alquimia, em outras áreas também das terapias integradas, e agora que eu estou fazendo essa relação. Alguns desses óleos essenciais eu já trouxe dentro da série dos 49 óleos essenciais aqui do canal, informações mais específicas. E nesses vídeos, então, eu estou falando de uma forma mais integrada, trazendo essa matriz dos quatro elementos e a relação com a psicoaromaterapia. Para quem não me conhece, está chegando agora aqui, meu nome é Patrícia Moreira Moura, eu sou mentora e psicoaromaterapeuta e venho trabalhando já há 22 anos com as terapias integradas, mas nos últimos anos me especializei mais na psicoaroma, que é uma paixão que eu tenho. E sim, os óleos essenciais, eles atuam como uma ponte para nos levar para aquele próximo nível da nossa vida, e muitas vezes mostrando o caminho, as respostas, algo que está no inconsciente, porque o óleo essencial, através da inalação, que é a forma que eu indico aqui, a recomendação de uso é através da inalação consciente, ele ativa partes do nosso cérebro e do nosso, que regula o nosso comportamento, as nossas emoções, e atua diretamente em áreas que são inconscientes. Então, a gente tem um efeito bem potente nesse sentido de ferramenta terapêutica para transformar a nossa vida, nos levando para um próximo nível que a gente busca. E o equilíbrio dos quatro elementos ele é fundamental, porque se a gente pensa nessa matriz de tudo que existe na vida, ela tem uma relação com os quatro elementos, fogo, terra, água e ar. Então, quando a gente olha para nós também, nós temos todas as áreas da nossa vida podem ser traduzidas dentro dessa matriz dos quatro elementos. E eu vou falar hoje sobre o elemento terra e também um pouco desse arquétipo, o que ele representa, trazendo mais propriamente para a nossa vida. Então, dentro da. A gente sempre vai olhar os aspectos que tem, vamos dizer assim, de uma forma construtiva e de uma forma que pode ser o lado mais destrutivo ou negativo, quando a gente está com excesso desse elemento ou a falta desse elemento, ele não está em equilíbrio. Então, pensando no elemento terra, num equilíbrio, como que ele se manifesta na nossa vida? Através de concretização, de realização, de praticidade, de organização, quando a gente tem facilidade de tornar as coisas mais simples, mais práticas, sistematizar, organizar, ter objetividade, foco. Então, tudo isso diz respeito ao elemento terra em equilíbrio. Quando a gente está mais dispersivo, menos pé no chão, mais aéreo, ou que a gente não consegue concretizar, ter disciplina, dar o próximo passo, executar coisas, muitas vezes isso indica um elemento terra em desequilíbrio. E também quando a gente tem um excesso de terra, ele pode se manifestar como apego, como rigidez, às vezes levando até mesmo a uma certa teimosia ou dificuldade de adaptação com mudanças, quando a gente fica muito resistente a mudanças. Isso pode acontecer também com o excesso do elemento terra. Falando um pouquinho dos arquétipos dos signos, a gente tem três signos que são desse elemento: Touro, Virgem e Capricórnio nas casas 2, 6 e 10. E cada signo também tem uma identidade. Então, se a gente quiser fazer uma relação desses arquétipos dos signos, dentro dos 12 que existem, com cada elemento, a gente sempre consegue fazer essa relação e trazer também um pouco mais da identidade desse elemento para a nossa vida. Não necessariamente a pessoa tenha que ser de um signo de terra, mas todos nós temos os quatro elementos na nossa vida. Muitas vezes ele não está em equilíbrio, ele pode estar em falta ou em excesso, mas a gente pode pensar palavras-chave de cada um desses signos para entender como que se aplica na nossa vida. Então, o signo de touro, da casa 2 tem muito a ver com colocar em prática, concretizar, materializar,
muitas vezes até construir. Então, tem a ver, às vezes, com a nossa casa, com o bem-estar, com o conforto, com a beleza, com o trabalho, no sentido de ter ali também um retorno, então a parte material, financeira, os ganhos, os bens, isso tudo a gente pode relacionar com esse signo de touro, esse signo de terra. O signo de Virgem, que ocupa dentro das 12 casas a casa 6, ele está muito relacionado à organização, também à saúde e a sistematizar algo, tem muita facilidade ou até necessidade de ver as coisas dentro de uma ordem, dentro de algo que tenha uma regra ou respeito às regras, é algo que faz muito bem quando isso está forte, está presente. Ou muitas vezes a própria pessoa que é desse signo, ela tem essa necessidade ou essa forma natural de ver o mundo, né? Como um modelo de mundo onde a ordem é muito importante. E Capricórnio tem, que ocupa a casa 10, tem um aspecto que é de realização com responsabilidade. Então, compromisso, responsabilidade, e às vezes até a necessidade de atender a algo como uma missão, assim, é bem forte também nesse aspecto. Trazendo, então, os 3 óleos essenciais que eu relacionei aqui com o elemento terra na psicoaromaterapia, eu vou falar um pouquinho do vetiver, do gengibre e do cedro, que são 3 óleos essenciais que a gente pode relacionar com esse elemento. E se for pensar, eles também vêm de partes da planta que se relacionam com esse elemento. Então, a gente pode ver aqui o vetiver e o gengibre são de raízes. Então, a gente tem o vetiver, uma raiz bem profunda, o gengibre é uma raiz um pouco mais superficial, mas também é uma raiz, e o cedro é feito da madeira de uma árvore. Falando um pouquinho, então, o vetiver, o nome científico é Vetiveria zizanoides, origem desse que eu uso, que eu tenho no meu kit, que eu uso a cromatografia como estudo, ele tem origem no Haiti. A extração é por destilação a vapor, então, das raízes. E ele é considerado uma das formas que a gente identifica o vetiver na psicoaromaterapia, ele é um óleo de aterramento. Então, ele vai nos ajudar, vai estimular muito a persistência, a realização de sonhos e de ideias no sentido de realmente conseguir colocar em prática, ter os pés no chão, estar bem aterrado. Então, o vetiver nos ajuda a trazer esse elemento terra para um equilíbrio quando a gente está com dificuldade de execução e de ter os pés no chão. O gengibre, que também é de uma raiz, é Zingiber officinale, e o nome científico é destilação também da raiz. Esse que eu uso no meu kit tem a origem na China, e ele é considerado, uma das formas de classificar é o óleo da materialização de sonhos, de objetivos, porque ele promove confiança, presença no aqui e agora, e também uma força e uma energia para concretizar os sonhos. Tem alguns cuidados que a gente vai ver quando alguns óleos essenciais têm determinados componentes que são estudados e eles podem ter contraindicações. Então, no caso do óleo essencial de gengibre, ele não é recomendado para gestantes ou até quem usa algumas medicações como heparina e AS. Então, requer alguma atenção na aplicação com hipertensos. Isso sempre vai ter a ver com a dosagem, com o tempo de uso, com a forma de uso. Então, não quer dizer que nunca possa usar, mas usar sabendo que tem algumas precauções que devem ser respeitadas. E o terceiro óleo essencial desse conjunto que representa aqui a terra é o de cedro, o nome científico Cedrus atlantica, e a destilação a vapor da madeira. O óleo essencial de cedro, eu já falei também aqui na série dos 49 óleos essenciais, ele é considerado um óleo de centramento, de persistência, de força para superar obstáculos, de autoconfiança, e é muito isso, a representação dele como centramento. Então, a gente pode ver nesses 3 exemplares aqui, nesse conjunto de óleos essenciais que traduzem de uma ou de outra forma. Claro, simbolicamente, eu estou trazendo aqui representantes, não quer dizer que sejam os únicos, mas também para ilustrar esse assunto. Quando a gente tem determinados componentes químicos presentes no óleo essencial que trazem um determinado efeito, pensando no aspecto emocional, mental ou mesmo vibracional, a gente consegue trazer mais uma relação de identidade dele com um desses elementos da natureza. Então,
o vetiver, o cedro e o gengibre são óleos essenciais que eu costumo trabalhar o elemento terra, de uma ou de outra forma, às vezes combinado com outros elementos. Muitas vezes, num processo terapêutico, a gente vai combinar dois elementos. Vai usar água e terra, porque uma terra seca não é fértil, ela tem que estar nutrida com a água. Então, eu estou dando um pouquinho, algumas diretrizes aqui para a gente ter essa visão da psicoaroma com os quatro elementos. Se tu te interessa mais por esse assunto, quer saber, te aprofundar um pouco mais, eu estou formando aqui uma turma de algumas pessoas que têm interesse em conhecer mais, querem aprender aquilo que eu já venho praticando, e eu vou fazer uma jornada. E eu já estou com as inscrições abertas. Então, se tiver interesse, entre em contato aqui com o meu suporte, que a gente passa mais informações sobre isso. Talvez eu faça também alguma aula aberta no Zoom no mês de janeiro. Então, é legal estar em contato ali para receber essas informações em primeira mão. Depois me conta da tua experiência da psicoaroma com os óleos essenciais. Eu vou aguardar o teu retorno por aqui. Um abraço.